gente bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Eu quero falar com vocês sobre A Sibila, de Agustina Bessa Luiz. Publicado em 1954, esse romance tem uma narração muito interessante. Primeiro porque ele é contado em terceira pessoa, ou seja, quem conta essa história não é nenhuma das personagens, é alguém que está fora da história. Além disso, esse narrador ele é onisciente, ou seja, ele é como se fosse um deus que é capaz de entrar na mente das personagens e revelar os seus segredos mais íntimos, os seus pensamentos mais secretos, até mesmo aquilo que essas personagens nem mesmo sabem. Mas o mais engraçado é que muitas vezes a gente tem a impressão que essa história é contada por Germa, apelido Germana, que é uma das personagens. Mas na verdade o que acontece? O romance ele assume a perspectiva dela, não é que é ela que está contando essa história. Por isso que a gente fica com essa ilusão de que a narração é feita por Germa. Para deixar bem claro isso que eu estou dizendo, basta ler a abertura desse romance, que você pode acompanhar por meio do texto que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos a ela? Há uma data na varanda nesta sala, disse Germana, que lembra a época em que a casa se reconstruiu. O incêndio, por alturas de 1870, reduziu a cinzas toda a estrutura primitiva. A primeira coisa que você nota aqui é o que eu acabei de te falar, que a impressão que a gente tem é que quem conta essa história é a Germa, porque o texto começa com ela falando. No entanto, nós temos um travessão aqui, que é um sinal de pontuação que o narrador utilizou para separar o discurso dele, narrador, terceira pessoa, onisciente, do discurso da personagem. Ou seja, ele está deixando bem claro que é ele quem está contando essa história, não é ela. Tanto que logo depois dessa frase que abre o romance, o narrador deixa isso aqui, disse Germana. O que deixa bem claro que é ele que está contando a história. E sabe o que é interessante? Esse narrador eu não sei de que gênero ele é, se ele é masculino, se é feminino. Porque essa é uma questão que é muito importante na lógica desse romance. Outra coisa interessante é a data. E há tão poucas datas nesse livro, mas as que já aparecem, apesar de tão poucas, são muito importantes. Aliás, é a cara desse livro, esse tão pouco, que é muito importante. Enfim, a Germa fala de um incêndio que lá pelas alturas de 1870, que é bem o comecinho dessa história, destruiu a casa toda, o que a fez ser reconstruída, dando a ela mais ou menos a cara que ela tem no momento presente da narração. Essa data é muito importante. Basta lembrar que Portugal tinha passado por várias crises, a invasão das tropas napoleônicas. Isso fez com que a família real fugisse para o Brasil. Pouco depois vem a independência do Brasil, quer dizer, Portugal acabou perdendo a sua fonte mais lucrativa de renda. Que mais? Há uma guerra civil ali. Só bagunça. Só bagunça mesmo. Mas aí, mais ou menos na data desse incêndio, da reconstrução dessa casa, o que está acontecendo? Portugal está passando por uma reconstrução. Professor, você está viajando. Pode ser que esteja viajando mesmo, porque essas personagens estão lá na zona rural de Portugal, longe de tudo, no tempo, no espaço. Será que elas estariam influenciadas por essas questões históricas? É aí que você me diz. Professor, lembra de uma personagem que abraça os ideais republicanos? Os ideais republicanos já estão estourando por essa época, mais ou menos por 1910. E aí uma outra personagem, para se mostrar simpática ao amiguinho, o que ela faz? Ela corta da cabeceira da cama os símbolos da coroa, até tira esses símbolos da coroa da sua carruagem. D'accord. D'accord. Ai, gente, gastei o meu francês. D'accord, ok, eu concordo com você, mas você reparou que o nosso narrador nos informa que essas mudanças decorativas foram feitas, mas a carruagem continuou sendo a mesma, os empregados usando o mesmo uniforme, fazendo sempre as mesmas viagens. Tem ou não tem questões histórico-sociais aqui? Muda tudo para continuar tudo a mesma coisa. Enfim, vamos voltar à leitura desse trecho. Mas a quinta é exatamente a mesma.
com a mesma vessada, o mesmo montado, aforados à coroa há mais de 2 séculos e que têm permanecido na sucessão direta da mesma família de lavradores. Note que agora você tem a descrição da quinta. Em Portugal, quinta quer dizer mais ou menos uma fazenda. Tá? E veja, a casa estava destruída, né? Mas a quinta, a fazenda continuava a mesma. E o interessante é que ela se chama vessada, que quer dizer terra fértil. E aí eu já comecei a brisar, terra fértil, será que isso não é uma representação de Portugal, em que o centro do poder pode estar destruído, complicado, mas isso não impediu que houvesse riqueza nessa propriedade? Para. Tá bom, tia Suzy, vou parar de brisar. Mas não tem como negar que aparecem aqui nesse trecho valores sociais que estarão presentes em todo o romance. Para começar, veja que essa propriedade foi aforada pela coroa, ou seja, ela foi concedida pelo rei. E tem alguma coisa de feudal, ou sei lá, algo de tradicional nessa relação que se estabelece entre coroa, né, propriedade rural e família. E esse é um dos temas do livro, né? A importante ligação entre terra e família. Mas continuemos a leitura. Uma espécie de aristocracia ab imo. E Bernardo riu-se, cheio de uma ironia afiável e quase distraída. Tirou do nariz as lunetas, muito maquinal, colocou-as de novo, ajustando as molas de ouro nos vincos que pareciam sinal de unhadas. E, com um piscar precipitado, como quem bruscamente transita da obscuridade para a luz, disse ainda, abimo, da terra, pois ele considerava a cultura como um privilégio pessoal e nunca perdia a oportunidade de se mostrar generoso, transmitindo-a. Pertencia ele ao ramo da família que, do capitalismo, ascendera ao posto imediato da intelectualidade e nisso fixaram uma aristocracia, pois que é a aristocracia se não o degrau mais alto que uma sociedade deseja atingir? A supremacia de determinada classe sobre as outras, a imposição de seus valores, sejam eles de força, de trabalho, de espírito, conforme a época que lhes é propícia. A família de Bernardo Sanches tinha adquirido um estado aristocrático, o que quer dizer que estacionara no cumprimento de determinada herança de hábitos, frases, opiniões que, uma vez desprendidas da personalidade que os fizeram originais, restavam agora somente como snobismos e ocas imitações. Enfim, o talento da imitação, pensava Germana, chegava a ser tão característico como uma originalidade, não só em determinadas famílias, como, mais genericamente, em determinados povos. Bernardo Sanches é o exemplo de uma raça heróica e magnífica enquanto a sua história for uma questão de sobrevivência, mas que, com a segurança e o conforto, resultara numa brilhante mediocridade. Germana, sua prima, era, por seu lado, um tipo fatídico de degenerescência, o artista, o produto mais gratuito da natureza e que se pode definir como uma inutilidade imediata. Desculpa, gente, é um trecho muito extenso, mas ele nos apresenta características importantíssimas desse romance. Primeiro, você já percebe a oposição que se estabelece entre essas duas personagens, Germana, né, e o Bernardo. Tudo bem que eles se assemelham, porque eles são fruto dessa família que nasceu na casa de Vessada, e como descendentes, são os netos de toda essa família, eles são a degenerescência. Degenerescência quer dizer degradação, decadência, né? Quer dizer, uma coisa que é muito forte nesse romance é, não importa o que você escolha ser na vida, desde que seja algo autêntico, algo que venha de você, e não uma mera imitação, você vai seguir regras simplesmente, você vai seguir costumes, você vai seguir hábitos. Aí vem a decadência se você se dedicar a esse caminho. Ele é um burguês, mas o burguês só na aparência, tá? Porque ele está muito mais preocupado com o quê? Com o exibicionismo, aquilo que o narrador chama de ser snob. Veja que ele explica o significado de uma palavra sofisticada, para que usar ab imo? E ainda se sente o todo, porque está explicando agora o significado. Estou compartilhando a minha cultura. Portanto, é uma pessoa vazia, é uma pessoa fútil e o pior de tudo, desconectado com as suas raízes, desconectado com o seu passado. Essas raízes são Vessada, a zona rural. Ele é urbano. Ela
é a artista, mas que não produz arte. Quer dizer, uma inútil e também desconectada com as suas raízes, desconectada com o seu passado, que é justamente Vessada. É outra que também é urbana. Mas o que causa essa desconexão com o passado, com as raízes? Essa desconexão é provocada pela perda do contato com a tradição, com o passado, que é justamente o quê? Fruto do progresso, que o narrador diz que tem lá seu lado, tem o seu lado positivo, como a gente vê aqui no outro trecho, trouxe aqui na página 30, mas veja, qual é a consequência? Ele diz aqui, ó, lado positivo, você tem novos valores na sociedade, quer dizer, novos valores na cultura, na filosofia e, bem entendido, agora vem o lado negativo. Uma certa desorientação de consciência que, se às vezes é favorável às artes, é sempre fatal aos costumes. Quer dizer, o avanço vem para a ciência, para as artes, mas destrói os costumes. Eu acho bastante interessante essa oposição que o narrador faz, essa desorientação da consciência, ótima para a arte, mas não para os costumes. Eu sinto que você está querendo dizer que essa pegada do romance, ela é meio conservadora. Eu não vou negar. Mas tem mais uma outra oposição que você vai ver nesse trecho e que estará presente em todo o romance, que é a oposição entre homem e mulher, entre o universo masculino e o feminino. Você já está vendo aqui, e é o que vai aparecer em todo o livro, você já está vendo aqui que o universo masculino é dotado de quê? Os homens são bobos, eles são superficiais, eles são apegados à superficialidade, a bobagens, enquanto que as mulheres, elas são mais inteligentes. As mulheres, elas conseguem enxergar melhor as coisas. Sexismo? Sim. Maniqueísmo? Sim. Esquematismo? Sim. Pobreza psicológica? Sim. Esses são alguns dos defeitos deste livro. Ah, e tem mais uma coisa aqui nesse trecho que você vai perceber no conjunto do livro. Você percebeu que o narrador ele fez o perfil psicológico de Germa e o perfil psicológico do Bernardo. E é exatamente essa a marca de A Sibila, né? Você vai ter a apresentação, uma enorme sequência, a apresentação de uma enorme sequência de perfis psicológicos de um monte de personagens. Mas esses perfis são mal trabalhados, né? Porque você não vê o narrador apresentando o desenvolvimento dessas personalidades. Ele não vai dizer por que essa personagem é assim, como é que essa personagem ficou assim. Ele apenas diz, elas são assim e pronto. E como eu falei, é um monte de personagens. Por isso que fica difícil resumir esse livro, porque é muita gente, é uma coisa caudalosa. Aliás, caudaloso é um adjetivo que cai bem nesse livro, né? Porque até as orações, os períodos, são também caudalosos, porque você vê uns parágrafos labirínticos, né, em que você tem o narrador vai colocando várias informações numa mesma frase. A gente fica assim, afogado no meio de tanta informação. Lembra até de um trecho em que uma personagem, o Custódio, ele descobre que tem medo de virar mendigo. E aí, o que o narrador faz? Desembesta a falar, apresentando vários mendigos daquela cidade e sabe quanto ele gasta nisso, a narração? 2 páginas e meia. 2 páginas e meia. Só para falar mendigo tal, mendigo tan, mendigo fulano, mendigo cicrano, mendigo beltrano. O que tem a ver com detalhismo, que é outra marca deste livro, né? Não sei se você percebeu que nesse trecho que a gente acabou de ler, o narrador teve até a paciência de falar da marca que os óculos deixam, né? Que parece uma unhada. E o livro é assim mesmo. Mas tem a ver também com o tom de coloquialidade, a imitação da linguagem coloquial, que também marca esse livro, né? Porque quando a gente está conversando, quando a gente está batendo, sabe quando o papo está rolando solto, então a gente vai desinvestando a frase, vai falar, fala uma coisa, fala outra, fala, e de repente até tem hora que você se pergunta, mas por que eu estou falando disso mesmo? E lembre-se que uma das características do modernismo é valorizar a linguagem coloquial, incorporando-a ao seu texto. No entanto, esse livro, por valorizar a realidade do campo,
é natural que tenha, né, que empregue a linguagem coloquial, que é assim mesmo, desembestada. Mas, ao contrário da fala popular, né, da linguagem coloquial, essa prosa é altamente elaborada literariamente falando. Não caia nessa armadilha de achar que só porque eu estou no campo, é uma realidade do interior, né, significa que a linguagem que vai retratar essa realidade, ela é pobre, né, ela é descarnada de características literárias. E tem outra coisa interessante, né? O narrador desse livro, muitas vezes ele se parece com um rapsodo. Rapsodo é aquele cara que vai ouvindo as histórias que o seu povo vai contando, e aí quando ele vai montar a sua própria história, o que ele faz? Ele vai colando tudo o que ele ouviu. E aí essa história passa a se chamar Rapsódia. Isso parece tanto com Guimarães Rosa. Ah, você não conhece esse autor? Então veja esse videozinho aqui. Um exemplo disso é quando esse narrador enxerta no seu romance uma história de um cara que não sabia chavecar a sua mina. Aí um amigo dá o seguinte conselho, é só você devolver o que ela fala. Aí tem uma hora que a mina fala, você parece um sol. Aí ele devolve, você parece uma sola. Eu sei, essa história parece piada de professor de química, mas isso é só um exemplo do que o narrador faz, que ele vai colando em seu romance as histórias que ele vai ouvindo do povo. E que povo é esse? É o povo que mora na zona rural de Portugal, né? Numa região que a gente pode até, aproveitando-se de uma expressão que se usa muito para o Brasil, é uma região que a gente pode chamar de Portugal profundo, que é uma região longe dos grandes centros urbanos e, portanto, longe do progresso, e que, por causa disso, está ainda muito conectada a tradições, a coisas muito ligadas ao passado. Apesar de, pelo que eu pude entender, né, essa história se passa numa cidade muito perto do Porto, que é uma cidade maravilhosa de Portugal. Não é um lugar atrasado. Mas, como eu falei, esse livro tem um monte de personagem. Como é que eu vou resumir isso aqui? Essa é uma história que ocupa praticamente um século e 3 gerações de uma família. A de Joaquina, conhecida como Quina, a protagonista desse livro. Então, estamos no meio do século XIX, quando Maria, uma menina de 9 anos, se encanta com Francisco Teixeira, que é o bonitão, o conquistador daquela cidade. 10 anos depois, os dois estavam casados. E aí você pensa, e eles viveram felizes para sempre. É aí que você se engana. Francisco Teixeira, mesmo depois de casado, não deixou de ser o maior conquistador da cidade. É que ele tinha uma fraqueza, tá? Ele não sabia dizer não para as mulheres. Ah, tá. Não, ele não sabia dizer. Agora, sim, esse safado sabia dizer, né? Isso fez com que Maria sofresse muito. Por isso que seus primeiros filhos, ela acabou perdendo. Porque veja a situação dela. Ela ficava esperando o marido voltar das noitadas. E aí, quando ele chegava, ela falava, vamos jantar? E dizia, já jantei. E ela, triste, decepcionada, o que ela fazia? Não comia, porque ela ficava esperando o marido para poder jantar, e jogava a comida fora. Consequência, ela ficava tão fraca que não tinha como sustentar uma gravidez, ou, se a criança nascia, não tinha como amamentá-la. É aí que uma amiga dá um conselho para Maria para garantir o sucesso dessa gravidez. Se o problema é que o marido não pode jantar sozinho, então faz o seguinte, jante, minha amiguinha, jante. Porque aí, se o seu marido chegar em casa e ele não tiver jantado, você janta com ele. Não tem nenhum problema jantar 2 vezes. Eu até ia adorar, né? Taurino, do jeito que eu sou, 2 jantares. Agora, se ele já havia jantado, você não precisa colocar à mesa, mas você já está alimentada. E então, já bem nutrida, Maria conseguiu dar à luz a João, José, Abel, Balbina, Estina e Quina. E aqui você já percebe uma coisa que marca a sociedade portuguesa, mas também a brasileira, tá? É o
patriarcalismo, essa figura do pai como centro da família que pode tudo. Tanto que você vê, esse homem, ele apronta, né, fica na farra com as mulheres, mas tem sempre a sua esposa submissa, não questionando nada. Aliás, essa submissão dela até que dá remorso no Francisco Teixeira. E isso é que vai tornar a relação até mais complexa. E sabe o que é interessante? Depois que ele morre, ela só vai falar bem desse marido. Ai, tempo bom do meu marido. Mas o que interessa aqui é focar no patriarcalismo, essa ideia de que o pai, o chefe de família, pode tudo. E isso é um valor que está nessa sociedade. Tanto que eu lembro de um outro trecho em que um pai extremamente malvado, ele força o filho, que mal conseguiu se recuperar, né, se curar de uma pneumonia, força o filho a sair para o trabalho. Uma criança. Consequência, essa criança acabou morrendo. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada? Pois é, veja o poder que o homem tem nessa sociedade. Quer dizer, poder naquelas, né? Porque o Francisco Teixeira, de tanto que fica na farra, ele acaba levando a sua casa, a Vessada, à falência. Esqueci de falar uma coisa. No comecinho desse vídeo eu falei da casa de Vessada que foi incendiada, né? Mas por que ela foi incendiada? Porque uma das amantes do Francisco Teixeira, irritada com o fato de ele estar casado, tacou fogo na casa. E não deu certo, né? Porque não separou Francisco Teixeira da Maria. E o pior, ela tenta então dar o golpe da barriga, engravida do Francisco Teixeira, o que não deu certo, ele não reconheceu a paternidade. Então ela revoltada, ela era assim mesmo, né? Revoltada, o que ela fez? Foi embora, largou a criança e é a Maria quem vai criar esse bastardo. E aqui você vê mais uma coisa interessante nesse romance, que é a superioridade das mulheres da casa de Vessada. Os homens, sempre preocupados com essas superficialidades, com os prazeres da vida, acabam se desencaminhando. Exemplo, é o Francisco Teixeira, leva a casa de Vessada à falência. Então, são essas mulheres, a Maria, a Estina, a Quina, que vão colocar a mão na massa, vão passar a trabalhar e vão resgatar essa casa. Elas não só conseguem pagar as dívidas, né, que quase deixaram a Vessada na falência, como elas conseguem fazer com que ela se torne lucrativa e muito tempo depois da morte do Francisco Teixeira, principalmente graças a Quina, consegue aumentar as posses e até mesmo comprar outras duas propriedades. E é essa a lógica do romance, né? Os homens são imprestáveis, é as mulheres que conseguem dar conta do recado. Tanto que, olha que engraçado, elas tornam a finança, né? A Estina, a Quina, a Maria, tornam as finanças da Vessada lucrativas, mas num frágil equilíbrio, que basta um homem, um irmão que seja, né, um homem passar a morar com elas e os simples gastos, sei lá, com um cigarro, já desequilibraria as finanças. Mas tem mais uma coisa interessante aqui, né? A riqueza dessas mulheres, ela vem da terra, o que faz lembrar a cultura da Grécia Antiga, que também tem esse ideal. Mas por que você fala Grécia Antiga, professor? Porque esta palavra, Sibila, ela é da cultura da Grécia Antiga. Então, a riqueza, a integridade do ser humano, a integridade do caráter, vem dos valores ligados à terra, que são valores da tradição. Tanto que o que não é da terra está sempre ligado ao que é a cultura urbana, que é a cultura do progresso, da civilização. Lembra até uma cena bastante simbólica em que um dos irmãos da Quina volta já civilizado, né, e vai passar por lá e usa garfo e faca, e elas acham estranha essa coisa do uso do talher, que é uma coisa do artificialismo, né, da falsidade que é a vida civilizada. E é muito comum no romance você ter essa oposição entre civilização
e ambiente rural, entre tradição e progresso. Você vê isso, por exemplo, veja, o mundo do progresso, o mundo da civilização é tudo artificial, é tudo cheio de frescura, de fric-fric. Não é à toa que quando o narrador nos apresenta uma pessoa da cidade, ele usa muitos termos estrangeiros, né? Todos que indicam frescura, né? Ou seja, o estrangeirismo é algo que a raiz, é algo que, a palavra, na raiz da palavra, é algo que é estranho a gente, que não faz parte da nossa essência. Então a personagem toda contaminada, e contaminada é a palavra certa, mas toda contaminada de palavras, né, estrangeiras, é uma personagem deturpada, ou, lembra lá no começo do vídeo, degenerada, decadente. Ou seja, esse contato com o mundo urbano, com o mundo civilizado, significa uma perda da nossa essência humana, uma degradação. É por isso que tem até uma cena engraçada que uma das amigas da Kina, ela vai viajar, né, porque os seus filhos enriquecem, e ela viaja para a cidade grande, ela fica hospedada no hotel, e ela fica perdida, quer dizer, perdi a minha essência, ela fica desesperada. Então o que ela vai fazer para ocupar o seu tempo? Veja, mundo urbano, não sei o que fazer com o meu tempo. O que ela vai fazer para ocupar o seu tempo? Ela vai trabalhar com as camareiras do hotel, vai arrumar as camas. Enfim, as personagens que mais trabalham aqui nessa versada são a Joaquina, né? E a mãe, a Maria. E o mais engraçado, olha, será que você conhece essa história? A Maria, ela trata muito bem, ela mima a Estina e massacra a coitada da Quina, maltrata a coitadinha. O único que a apoia é o seu pai, o Francisco Teixeira. Quer dizer, como é que ele apoia? Palermo do jeito que ele é, com um sorrisinho, com um olharzinho mais carinhoso. Quer dizer, não ajuda em nada, né? Agora, sabe o que é também muito interessante? É que essa Quina, ela idolatra esse pai, ela adora esse pai, mesmo sendo o pai que é a causa da falência dessa família. Mas talvez isso signifique que a Quina já tenha a noção de uma coisa que vai predominar nesse livro, né? Todas as personagens têm qualidades, mas também têm defeitos. E muitos desses defeitos são horrorosos, beirando até a crueldade, que beiram a maldade extrema e assustadora. Lembro de um avô que apareceu aqui nesse livro que, descontente com a gravidez da filha, ele fez o parto dela e na hora que a criança nasce ele já sufoca. Credo! Mas voltemos. Então, como eu disse, Quina era muito desprezada pela mãe, até que quando ela está com mais ou menos, essa menina está com uns 15 anos, ela cai muito doente. E então Maria entra em desespero porque ela não quer perder a filha. E quando o pessoal já dava o caso dela como perdido, que ela não ia se recuperar, ela ia morrer mesmo, Quina se recupera. E olha que interessante. Ela se recupera, malemar se recupera aqui. Para sempre ela ia se tornar uma pessoa com suas fragilidades. Mas ela desenvolveu um novo hábito. Ela, de repente, começava a falar sozinha, meio que rezar ou falar para si mesma, de uma forma tão estranha. É mais ou menos desse jeito mesmo. E é aí que o pessoal começa a chamar a Quina de Sibila, que é um oráculo, como você viu aqui nesse vídeo. Eu não sei mesmo se a Quina acreditava nessas coisas ou se ela ia na vontade do povo, né? Porque o próprio narrador nos fala que muitas vezes quando ela rezava em voz alta, ela rezava mais alto se tinha gente perto. E ela lá, rezando, ela percebia a reação do povo e isso dava mais corda para ela. Lembro de uma outra cena em que o irmão da Quina estava muito triste. Por quê? Porque ele estava apaixonado por uma mulher, a Condessa de Monteiros, e aí ele ficou sabendo que ela ia se casar com outro. Então a Quina, creio eu que para consolá-lo, ela falou assim, não fica assim chateado não, irmãozinho. Ela não vai se casar com ninguém. Acho engraçada essa lógica, né? Quer dizer, se ela não será sua, não será de ninguém. Que sirva de consolo. Belo consolo, né? Aí, quando esse irmão da Quina foi se despedir dessa mulher, a Condessa de Monteiros, ele jogou isso na cara. E ela ficou surpresa, porque, veja, de fato, ela estava apaixonada por um cara que ela nem sabia quem era, ela apenas conhecia por cartas, os dois ficavam trocando correspondências, né?
E ela tinha acabado, naquele dia mesmo, se não me falha a memória, ela tinha acabado de levar um toco do sujeito. Ela ficou muito impressionada. Isso que a Quina falou foi coincidência ou profecia? Foi então que ela passou a fazer questão de manter amizade com a tal da Sibila. E isso se espalhou pela região, porque veja, se até pessoas da nobreza consultavam essa mulher, então ela é boa. Tempos depois é que nasce Germa, né, que foi desprezada pela Maria e pela Quina. A Estina já não morava mais com elas, tinha se casado. Bom, na cabeça delas, a Germa era mais uma urbanazinha, uma degenerada. Quando a menina, já um pouco crescidinha, vai visitar a Vessada, as duas tiram até sarro da coitadinha. E aí, já sabe fazer um caldo? Já sabe cozinhar? E a menina, mas depois, por causa desse jeito dela de, sabe, de querer aprender as coisas principalmente com a Quina, ela acaba ganhando a afeição, principalmente da tia Quina. E o que ela aprende? É aqui que está o grande sentido, o grande significado, a moral deste livro. Ela aprende a vida em sua essência, né? Tanto na sua faceta boa quanto na sua faceta ruim. E isso, sabe, não dá para você captar no ambiente urbano. Tem que ser no campo, longe dos artificialismos, longe dessas falsidades. Gente, eu estou sentindo um Rousseau aqui. E tem outra coisa interessante aqui. Essa vida, ela é captada no livro nos seus mínimos detalhes e no estilo que eu diria até muito próximo do impressionismo. Lembra que é o impressionismo? É você captar não exatamente a realidade em si, mas a impressão, a sensação que essa realidade nos deixa. E não se esqueça, Germa, como menina, portanto, ainda não civilizada, ela ama tudo aquilo que pertence à Vessada, com seu cotidiano de objetos empoeirados, quebrados, né, parados no tempo, mas ligados à essência humana. E não se esqueça, essa descrição de uma realidade empoeirada, tudo abandonado, ou quebrado, ou parado no tempo, é algo bem diferente da realidade urbana, da realidade civilizada. Enfim, entra em cena uma nova personagem, que é uma criança que Quina resolve pegar para criar. Ela o batiza como Emílio, mas ele ficará sempre conhecido com o nome que ele tinha, que era Custódio, que era o nome que se dava às crianças que ainda não tinham sido batizadas. Esse menino será o centro de toda a afeição de Quina, mas ao mesmo tempo de toda a sua perdição, porque ele era de inteligência tarda, um imprestável, chegou até a fazer parte de um bando de um tal de o Morte. Detalhe, esse o Morte realmente existiu, assim como o José Telhado, que era um amigo, um conhecido, melhor dizendo, do Francisco Teixeira. Quer dizer, essas duas personagens, elas são históricas. Mas enfim, esse Custódio era uma pessoa tão torta que uma vez ele chegou até a matar um cachorrinho bem velhinho, matou no chute mesmo, esse cachorrinho que a Quina tinha, tadinho, tão velhinho. Mas quem faz uma coisa dessa? Só pode ser um imprestável. Mas a Quina amava esse menino e inventava toda hora uma desculpa para justificar não só as ações erradas dele, como também justificar a sua paciência, o seu amor. Eu acho que a mais interessante é ela ter dito assim, que o Custódio, ele era a reencarnação do Francisco Teixeira. Ou seja, mais um homem para empacar a vida de uma mulher. Além disso, os homens da família de Quina estão muito preocupados com essa superproteção, com esse amor intenso, exagerado até, que a Quina tem com relação ao Custódio. Não que eles estejam preocupados exatamente com ela, mas com a possibilidade de ela passar todos os seus bens a alguém que não é da família. E o próprio Custódio chega a confessar dramaticamente para Quina, quando ela está nas últimas, que ele está super preocupado, mas não quer ficar desamparado, ele quer ficar com todos os bens. Mas ela diz que não, ela vai deixar algo para que ele não fique desamparado, não fique na pobreza, mas não terá todos os bens, ou seja, não terá Vessada. Quina morre e deixou
toda a sua herança para Germa, com exceção de 2 imóveis. 2 imóveis que tinham sido adquiridos depois do casamento de Maria. Esses 2 imóveis ficam para a custódia. Aqui acontecem algumas coisas muito interessantes. Veja que a quina, ela respeita muito essa relação entre família, sangue, né, e terra. Tanto que ela deixou todos os bens gerados ali em Vessada, a partir do casamento de Maria com Francisco Teixeira, todos os bens ela deixa com uma parente com quem ela tinha afinidade, que era justamente a sobrinha Quina. Os outros 2 bens que foram gerados depois desse casamento não tinham essa relação de sangue com terra, por isso que eles passaram para o custódio. Outra coisa interessante, esses bens que o custódio recebeu tornaram rico. Ele poderia viver muito bem, mas ele queria era Vessada, por isso que nem deu atenção para essas 2 propriedades e nem para os rendimentos que elas proporcionavam. Tanto que uma vez ele recebeu dinheiro e deixou ele largado. E esse dinheiro foi roído pelos ratos. É por isso que ele se recusa a sair de Vessada, só sai depois que a Germa dá a 3ª advertência. Coitado, fica então sem rumo, fica andando para lá e para cá, de uma casa para outra, até que, ai credo, sem rumo, sem razão para a existência, porque ele não tinha Vessada, que ele tanto queria. O que ele faz? Ele vai coloca a cabeça numa guilhotina, aciona esse troço, então a lâmina bate no pescoço dele, mas não o decapita, ele não foi decapitado. Então o menino, ele aciona de novo o sistema, que bate, mas não decapita, mas ele sente que corta o pescoço, e aí começa a sair sangue, ele sente o sangue escorrendo, e, ai credo, aí ele, né, fica esperando, quer dizer, vai perdendo sangue, vai ficando exame, perdendo sangue, e assim ele morre de perder sangue. E aqui eu já começo a brisar, porque, veja, um romance que fala tão mal de valores burgueses e essa burguesia que assume o poder, ganha força, graças a todo um contexto ligado à Revolução Francesa, e a Revolução Francesa tem guilhotina, e... Vou parar de brisar. Mas é nesse ponto em que se fala da morte do custódio, é que aparece o discurso da Germa, em que ela comenta, né? Nossa, deve ter sido uma morte horrível. E aí a gente volta àquele ponto do começo do romance, em que você tem a Germa conversando com o Bernardo. E a Germa está lá elogiando a Quina e também elogiando a visão de mundo que ela possuía. Uma coisa que o Bernardo nunca iria entender. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você guardasse sobre a Sibila de Agostina Bessa Luiz. Espero que esses comentários tenham sido úteis. Se você gostou, se foram úteis, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo de Sibila e até o nosso próximo encontro.